Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2011 da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós chegamos na última questão de matemática, questão 30. Mesma lógica, assinalar as proposições corretas e dar como resposta a soma dos números das proposições corretas. Eu percebi, inclusive, que na questão anterior eu esqueci de fazer isso. Aqui a resposta é 5. As proposições corretas são 1 e 4. Mas, enfim, vamos para a questão 30. 1. A equação seno de 2x mais cosseno de x igual a 0 admite 4 soluções no intervalo fechado de extremos 0 e 3π, ou seja, nós vamos dar uma volta mais meia volta na circunferência trigonométrica. Bom, vamos manipular isso aqui. Nós sabemos que o seno de 2x é 2 vezes o cosseno de x vezes o seno de x, mais cosseno de x igual a 0. Podemos colocar o cosseno de x em evidência. Nós ficamos com cosseno de x, que multiplica 2 seno de x mais 1. Isso é igual a 0. Agora, uma multiplicação é 0 quando pelo menos um dos seus fatores é 0. Então, nós temos duas possibilidades. Ou o cosseno de x é 0. Então, vamos ver isso na circunferência trigonométrica. Tenho aqui a circunferência. O cosseno é a coordenada x de um ponto na circunferência trigonométrica. Ela tem raio 1. Então, quando que a coordenada x de um ponto na circunferência trigonométrica é 0? Bom, aqui e aqui. Então, esse ângulo aqui corresponde a π sobre 2. Esse ângulo aqui embaixo corresponde a 3π sobre 2. E, naturalmente, se eu der mais uma volta, então, eu vou chegar aqui no 2π, eu posso dar mais, ele diz que eu tenho que analisar o intervalo de 0 até 3π. Então, é uma volta na circunferência mais meia volta. Então, tem mais meia volta para dar. E eu passo de novo por esse ponto aqui, onde o cosseno é 0. Só que agora não é mais o ângulo π sobre 2. Eu não estou mais na primeira volta. Agora é o ângulo... eu já dei uma volta, eu já andei 2π. E daí eu ando mais 90 graus. Eu ando mais π sobre 2. Então, agora vai ser o ângulo 5π sobre 2. Então, achei 3 valores de x já. 5π sobre 2, 0 e... Aliás, 0 não, cosseno de 0 é 1. π sobre 2 e 3π sobre 2 no intervalo que ele pede. Agora, outra possibilidade é que isso aqui seja igual a 0, que 2 seno de x mais 1 seja igual a 0. Bom, passando mais 1 para o outro lado, eu fico com 2 seno de x igual a menos 1, ou seno de x igual a menos 1 meio. Vamos analisar aqui novamente na circunferência trigonométrica. Eixo y, eixo x. O seno é a coordenada y do ponto na circunferência trigonométrica. Então, quando a coordenada y é menos 1 meio, bom, quando eu estou nesse ângulo aqui, que eu espero que você saiba, o decor é π mais π sobre 6, isso dá 7π sobre 6, esse ângulo é 7π sobre 6, certo? É meia volta, π mais 30 graus, mais π sobre 6, então é 7π sobre 6. E também nesse outro ângulo aqui, que é... Vamos analisar, é como se eu desse uma volta inteira, como se eu andasse 2π e daí voltasse 30 graus, voltasse π sobre 6. Então, é como se eu andasse uma volta e voltasse π sobre 6, isso vai dar 11π sobre 6. Então, esse ângulo aqui, tirando essa parte, claro, é 11π sobre 6. Mas nós podemos dar mais meia volta na circunferência. Nós podemos andar mais meia volta, porque ele diz do 0 até o 3π. Então, você anda 2π e mais meia volta. Só que daí eu não chego nenhuma vez nesses dois pontos de novo. Então, só tem essas duas soluções mesmo, o 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5 soluções e não 4, como ele diz na proposição 1, que é falsa. Proposição 2. Um antigo mapa escondido embaixo de uma rocha continha as seguintes instruções para se encontrar uma panela de moedas de ouro enterrada pelos tropeiros naquela região.
A partir da rocha, ande 4 km em linha reta no sentido leste-oeste. Então, vamos fazer aqui um protótipo de Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste. Então, eu estou aqui na rocha. Ande 4 km no sentido de leste para oeste. Então, vamos andar 4 km, basicamente para a esquerda aqui do nosso ponto de referência. Depois disso, gire 60 km para norte. Então, imagine você está aqui, você está olhando para cá, e agora você vai girar 60 graus para o norte. Então, você vai girar 60 graus para o norte, você vai olhar para cá agora, e agora é para caminhar 3 km. 3 km. A menor distância entre o local onde está enterrada a panela de moedas de ouro e a rocha onde estava escondido o mapa é de aproximadamente 6 km. Então, aqui está o local da panela com moedas de ouro. Ele quer saber qual é a menor distância entre o local e a rocha. A menor distância entre dois pontos é a linha reta, é o segmento formado por esses dois pontos. Ou melhor dizendo, é a medida do segmento. Bom, se esse ângulo aqui é 60 graus, esse ângulo é 120 graus, nós podemos usar a lei dos cossenos. Vamos chamar esse lado aqui de x. A lei dos cossenos diz que o quadrado desse lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o primeiro lado, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25, menos cosseno de 120 o cosseno de 120 é menos 1 meio. Então, menos com menos fica mais. 2 vezes 3 vezes 4 vezes 1 meio é 12. Então, x ao quadrado é igual a 37. X é igual a raiz quadrada de 37. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, a raiz quadrada de 37 vai ser um pouco mais que 6. Então, é de fato aproximadamente 6 km. Proposição 2 verdadeira. Valor numérico de y na expressão y igual a tangente de 240 graus mais o cosseno de 330 graus sobre o seno de 870 graus menos secante de 11π. 11π, vamos analisar a situação aqui. 11π é como se eu desse 5 voltas na circunferência, como se eu andasse 5 vezes 2π. Então, eu dei 5 voltas na circunferência, parei aqui. E de agora eu ando mais π, ando mais uma volta para fechar 11π. Então, no fim das contas, eu vim parar aqui nesse ponto, que é o ângulo π, na verdade, ou 180 graus. Vamos escrever tudo em graus. Então, na verdade, secante de 11π é a mesma coisa que secante de 180 graus. O 11π é côngruo ao π, que equivale a 180 graus. Então, isso é igual a tangente de 240, vamos ver, 240, eu sempre imagino assim. 240 está aqui. Eu posso refletir aqui no primeiro quadrante, fica 60 graus aqui. A tangente de 60 graus é quanto? É raiz quadrada de 3. A tangente no terceiro quadrante é positivo, então é raiz quadrada de 3. Mais cosseno de 330 graus. 330 graus está aqui. Está aqui. 330 graus. Se eu refletir no primeiro quadrante, fica 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. E no quarto quadrante ele é positivo, então continua positivo. Sobre seno de 870 graus. 870 graus é côngruo a, é só dividir por 360, 720,051. É côngruo aos 150 graus. Vamos fazer uma outra circunferência aqui. Então, 150 graus está mais ou menos aqui. Essa é bem fácil, 150 graus. Seno de 150 graus é 1 meio. Se eu refletir no primeiro quadrante, fica 30 graus. Então, é 1 meio menos secante de 180 graus. A secante é o recíproco do cosseno. O cosseno de 180 graus é menos 1. O recíproco de menos 1 é menos 1. Então, eu tenho menos 1. Recíproco é a mesma coisa que inverso, mas eu prefiro usar a palavra recíproco, deixar a palavra inverso para matrizes e para funções.
Raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 2 é 3 raiz de 3 sobre 2, certo? A raiz de 3 é a mesma coisa que 2 raiz de 3 sobre 2, daí somando fica 3 raiz de 3 sobre 2. 1 meio mais 1 é 3 meios. Isso dá, então, bom, não vou pular etapas. Conserva a primeira, multiplica pelo recíproco ou inverso da segunda, raiz de 3. Verdadeira. Proposição 8. Se secante de x é igual a menos raiz quadrada de 5 e x pertence, basicamente, aqui ao terceiro quadrante de π até 3π sobre 2, então, tangente de x mais cotangente de x é igual a 3 meios. Bom, o que é a secante? A secante é o inverso ou recíproco do cosseno. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a secante é a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Vamos tentar desenhar um triângulo cuja secante do ângulo x é menos raiz de 5. Bom, eu posso pensar nesse triângulo aqui. O cateto adjacente é raiz de 5. A hipotenusa é... Aliás, me desculpem, a secante é a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Então, um triângulo onde isso é possível é que a hipotenusa seja raiz de 5 e o cateto adjacente seja 1, e esse aqui seja o ângulo x. Daí, se eu fizer a secante de x, vai ser hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, que é a raiz de 5. Claro, nós vamos fazer a análise do sinal depois. Primeiro, vamos imaginar que isso é um triângulo qualquer. E depois, nós nos preocupamos com o fato de que esse ângulo é um ângulo do terceiro quadrante. Nós estamos aqui analisando só o módulo das razões trigonométricas. Depois, nós nos preocupamos com o sinal. Bom, ele quer saber a tangente e a cotangente de x, e depois a soma, na verdade. Então, vamos ver quanto que mede esse cateto do triângulo. Vamos usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos dizer que esse cateto aqui mede pode ser y. Então, mais y ao quadrado. Y ao quadrado é 4, y é igual a 2. Então, esse cateto mede 2. E agora fica fácil calcular a tangente e a cotangente. A tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, a tangente de x é 2. E agora nós podemos analisar o sinal. Como o x é um ângulo no terceiro quadrante, então a tangente vai ser positiva. No terceiro quadrante, a tangente é positiva. E lembre-se, só para você saber por que a tangente é positiva, lembre-se, o seno é a coordenada y do ponto na circunferência trigonométrica. Então, ele é positivo aqui e negativo aqui. O cosseno é a coordenada x de um ponto na circunferência trigonométrica. Então, naturalmente, ele vai ser positivo para a direita do eixo y e negativo para a esquerda do eixo y. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, aqui no primeiro quadrante, eu vou ter mais dividido por mais, que é mais. No segundo quadrante, mais dividido por menos, que é menos. No terceiro quadrante, menos dividido por menos, que é mais. E no quarto quadrante, menos dividido por mais, que é menos. E a cotangente é o recíproco da tangente, então os sinais não vão mudar. Esse quadro de sinais também serve para a cotangente. Bom, a tangente de x é 2, então qual é a cotangente de x? É 1 meio, certo? É o recíproco, 1 meio. Então, tangente de x mais cotangente de x, 2 mais 1 meio é 3 meios. Aliás, 5 meios, desculpe. 2 é a mesma coisa que 4 meios. 4 meios mais 1 meio é 5 meios e não 3 meios, como diz a falsa proposição 8. 16. A figura a seguir mostra parte do gráfico de uma função periódica f de R em R de período 2. Vou marcar aqui os eixos com uma cor um pouco mais forte. Aqui está, vou fazer um pouco melhor. Aqui está o eixo x. E aqui está o eixo y. Vamos ver se o período dessa função é realmente 2. A função é basicamente... vamos desenhar um pedaço dela. Esse pedaço aqui é o pedaço que se repete. Esse aqui é o pedaço que se repete. De fato, o domínio dela é o conjunto dos números reais, o contradomínio dela pode ser o conjunto dos números reais, a imagem não é o conjunto dos números reais, isso é importante. A imagem é do menos 2 até o 2,
Mas o contradomínio não precisa ser exatamente a imagem. A imagem está sempre contida no contradomínio, mas o contradomínio não precisa ser a imagem. E qual é o período dessa função? Bom, ela se repete toda quando x vem aqui do menos 3 até o 2. Então, ela tem período 5, certo? Aliás, me desculpem, ela se repete toda quando o x vem do menos 3 até o 1. Esse pedaço aqui não é. Esse pedaço aqui, certo? O que se repete mesmo é isso aqui. Eu peguei esse pedaço como se ele se repetisse, mas na verdade ele vem deste pedaço, só que nesse outro ramo da função, certo? E daí aqui eu tenho uma outra repetição. Então, cada um desses blocos que se repete são 4 unidades que varia o eixo x. Aqui, no caso, o x vem do menos 3 até o 1. Aqui, o x vem do 2 até o 5. Aliás, me desculpem, o x vem do 1 até o 5. Aqui, o x vem do 5 até o 9. Então, o período da função é 4 unidades e não 2. Então, a resposta da última questão é 2. Enfim, era isso. Eu espero que você tenha entendido. Espero que essas últimas resoluções tenham sido úteis. Eu tenho a leve sensação de que eu fiz um pouco rápido demais a questão 30 e a questão 29. Mas enfim, deixe seu comentário. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.